Boa tarde a todos. Saudar o presidente Zalci Lucas, senador Zalci, os demais membros que compõem essa mesa, saudar a todos os representantes dos órgãos públicos presentes, sociedade civil e a todos que nos assistem. Bom, senador, o debate dessa audiência pública, ela gira aí em torno de dois aspectos da reforma, né, desse PLP, que seria a transição e a fiscalização, né? Mas, diante das infinitas vertentes que esses dois temas poderiam levar aqui nesse pouco tempo de explanação, a gente vai, senador, fixar a nossa apresentação na fiscalização. Foi até tocado agora pela doutora Suzy, né? Eu vou tocar de uma forma um pouco paralela, né? Até porque essas dificuldades, a gente tem que ver o seguinte: o IVA dual, quando se coloca algumas dificuldades operacionais, muitas vezes se esquece da lei do Simples Nacional. A lei do Simples Nacional, ela unificou tributos estaduais, municipais e federais, né? E a fiscalização é feita por qualquer um dos entes, né? É feito por qualquer um dos entes. Logicamente que não pode ter conflito, não pode ter duplicidade de fiscalização, não pode ter duplicidade de autuação, mas qualquer dos entes ele pode exercer a fiscalização e não é por isso que se vai pedir a equiparação salarial, né? Então, eu vejo que esse problema não é um problema que deva merecer maiores preocupações, aí com a devida vênia, discordando um pouco do que colocou a doutora Hoffmann, né? Mas, no que se refere, e aí eu vou ser bem específico, senador, né, seguindo as suas orientações, eu vou passar aqui, que está aqui, que é o nosso centro, é esse aqui, né? No que se refere à regulamentação aí da IBS e do CBS, né? E aí eu vou centrar exatamente em algumas propostas de emendas modificativas, né, apresentadas por alguns senadores. A gente tem que ver o seguinte, que os artigos que tratam da fiscalização, ali que são os artigos 323 ao artigo 339 e também o artigo 386 do PLP 68, eles trazem as regras aplicáveis à fiscalização e ao lançamento, tá? Nesses dispositivos, é necessário realizar algumas alterações que chegaram a ser objeto, como eu falei, de emendas apresentadas por alguns senadores, dentre eles o próprio presidente da CAI, senador Vanderlan Cardoso, né? A fim de preservar, esse é o principal problema que eu trago aqui nessa audiência, competência dos servidores ocupantes dos cargos ou carreiras específicas das administrações tributárias, né, tanto da União como dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que são carreiras essenciais ao funcionamento do Estado, de acordo com o que preceitua o artigo 37, inciso 22 da Constituição. A nossa preocupação, deixa eu ver aqui. A nossa preocupação veio o seguinte, que, e não só dos senadores que apresentaram as emendas, também do Cine Receita, se deve a alguns fatos, né? Dentre eles, a desarmonia, esse é um ponto que a gente merece atenção, do texto original do disposto no artigo 323, né, do PLP 68, com o tratamento já conferido a legislações correlatas, a exemplo da lei complementar. Então, vamos lá. Aí no 68, ele fala que a fiscalização da CBS compete ao auditor fiscal da Receita Federal. E da IBS compete a autoridades fiscais integrantes da administração tributária dos estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente coloca aqui, na lei complementar do Simples Nacional, essa competência de fiscalização das obrigações principais e acessórias, ela compete ao órgão, né? Ao órgão e não ao determinado cargo, né? Até porque lei complementar, ela não pode conflitar com as leis ordinárias de regência das próprias carreiras das administrações tributárias da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Cada administração tributária dessa tem sua lei específica. E nessas leis que comportam os cargos, né, que compõem essa administração, ela já define as atribuições e as competências de cada cargo. A mesma coisa, o mesmo conflito e desarmonia que esse dispositivo causa, também com o próprio PLP 108, que é um dos PLPs que regulamentam, a emenda constitucional 132.
E da mesma forma, eles colocam, o PLP 68, que lógico, só trata do IBS, ele diz que a competência de fiscalização das obrigações principal e acessórias compete às administrações tributárias, né, e não a um determinado órgão. Logicamente que, e aí eu já pulo aqui para o próximo ponto, em regra, é importante salientar isso, as administrações tributárias da União, dos Estados e dos municípios e do Distrito Federal, elas são exercidas por carreiras compostas, em regra, por mais de um cargo. Logicamente, cada um com suas atribuições próprias, né, definidas em lei. No caso da Receita Federal, percebe-se aí no artigo 5º, né, que a carreira da Receita, né, que a carreira tributária aduaneira da Receita Federal é composta pelos cargos de auditor fiscal e de analista tributário. Né, Então, não seria prudente uma lei complementar inovar, né, na definição de cargo que não tem status constitucional, que não raro poderá interferir nas legislações ordinárias que regem as carreiras tributárias. Né, no caso específico do 323, estabelecer que a fiscalização do cumprimento das obrigações principais e acessórias, no caso da CBS, seja privativa de um único cargo da carreira, composta por dois cargos, né, o analista e o auditor, poderá comprometer sobremaneira a modernização desse sistema que se pretende com esse sistema, né, da reforma tributária, consubstanciado pela emenda 132. Isso porque a fiscalização do cumprimento das obrigações, senador, é um macro processo, e aqui eu faço algumas apresentações só para mostrar como funciona dentro da casa, né, ali tem algumas matérias ali do aeroporto, né, do área restrita, que mostra as atuações, daqui a pouco eu chego lá. Mas a fiscalização do macro, das obrigações principais e acessórias, ela é um macro processo de trabalho, né, que envolve diversos procedimentos específicos, também executados pelos analistas tributários e não apenas pelo cargo citado no PLP 68. Como é o caso, citando com alguns exemplos, da análise de risco, da pesquisa de investigação, das atividades preparatórias à programação e acessórias à execução da fiscalização, da conformidade tributária e dos procedimentos de divisão das obrigações acessórias. Todas essas atribuições são executadas em conjunto, né, concorrentemente ou de forma acessória entre auditores e analistas, né? Então, atribuir em lei complementar competência de execução desse processo de trabalho a um único cargo, em detrimento do outro cargo, traria insegurança jurídica no ordenamento dado, né, a esses dois cargos previstos na lei que eu acabei de mostrar, 10.593, e poderia aumentar significativamente o conflito de atribuições entre os dois cargos que compõem a citada carreira ou as demais carreiras. E aqui eu volto um pouco. O mesmo problema também pode acontecer, e eu falei muito da CBS, mas também pode acontecer no IBS, né, cujo inciso 2 do artigo 323 também foi objeto de emenda modificativa, inclusive apresentada pelo senhor senador Exalci Lucas. Né, exatamente, imagino eu, e a gente corrobora com essa preocupação do senador, com o escopo de estabelecer de forma mais precisa quais serão as autoridades fiscais competentes para exercer a fiscalização, preservando, logicamente, as atribuições e competências constantes nas leis específicas de cada carreira. Dessa forma, é necessário o acolhimento, senador, das emendas modificativas números 837, 838, 839 e 842, que foram apresentadas pelo senador Zequinha Marinho, e também, né, que aí tem uma variação, da emenda 368 do senador Vanderlan Cardoso, né, para além dessa que eu cito agora do próprio senador Exalci Lucas, né, a fim de suprimir essas impropriedades, né, que constaram no referido projeto de lei, considerando a autonomia dos diversos entes federados para definir suas estruturas organizacionais das administrações tributárias, bem como as atribuições e responsabilidades respectivas das respectivas autoridades administrativas, né, tanto federal, estadual, distrital e municipal.
E aqui eu cito exatamente os dispositivos e as emendas que foram propostas, né? Essa aqui é do senhor, senador, tá? Que fala ali, a fiscalização do IBS compete às autoridades fiscais integrantes das administrações tributárias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, mantidas as atribuições de competência de fiscalização ao lançamento constantes nas respectivas leis específicas, né? Então, isso aí é uma preocupação que a gente corrobora exatamente para que evite esse tipo de conflito. Ressaltamos, por fim, que o PLP 68 enfrenta o mesmo problema em outros dispositivos. Eu citei só o 323, mas a gente tem esse problema no 327, inciso 1, no 329 CAPT e no 386, tá? Que ele adota uma sistemática diferente do CTN. E aí eu cito o CTN. O CTN, ele fala em competências das autoridades administrativas na matéria de fiscalização, né? Por falar nisso, o próprio CTN, ele cita... Deixa eu ver se é isso aqui, não. O CTN, ele cita expressões como autoridades competentes, autoridades arrecadadoras, autoridades administrativas, entre outras. São utilizadas mais de 40, senador, mais de 40 vezes no CTN, outorgando... Por que o CTN fala isso? Porque ele outorga as legislações específicas de natureza ordinária e não legislação complementar, exatamente a delimitação dessas atribuições dos servidores que compõem as carreiras específicas das administrações tributárias. Então, eu falo que é necessário acatar essas contribuições, né, que já foram apresentadas por alguns senadores e com as quais o Cinerceta corrobora. E digo o seguinte, para finalizar, né, que a reforma tributária do Brasil, tema recorrente das discussões políticas e econômicas do país, busca simplificar o sistema tributário, reduzir a carga tributária e aumentar a arrecadação. Nessa linha, para que essa reforma seja bem-sucedida, é fundamental que todas as administrações tributárias, em todos os níveis, federal, estadual e municipal, operem de forma eficiente. E a gente encerra dizendo o seguinte, que, embora isso possa parecer, né, diante de tantos interesses, da complexidade, né, que a reforma tributária e a sua legislação complementar oferece, esse tema que eu trago aqui ele pode até parecer um tema secundário. Pode até parecer, mas seguindo, inclusive, a orientação do senador, a gente traz especificamente essa abordagem, porque o que pode parecer secundário, na verdade, pode trazer outros problemas, né? E a gente acaba comprometendo toda a eficácia e a eficiência que a gente precisa ter nessa reforma tributária. Tá, senador? Aqui a gente coloca aqui algumas fotos das atuações, né, de fiscalização em várias situações aí, onde participam auditores e analistas, com outros órgãos, inclusive com o IBAMA, né, em aeroportos, a apreensão de drogas, a apreensão de animais, né, de mercadorias, né, palestras realizadas aí na época do Ministério da Economia ainda, né, exatamente com relação à segurança da informação. Aqui uma atuação de em todas as... Isso foi no mesmo dia, no mesmo mês, na verdade, em várias situações onde os dois cargos atuaram em fiscalizações, feita apreensões de diversas situações. E digo mais, nas fronteiras e na importação, tanto o CBS como o IBS serão base de cálculo da importação. E quando se fiscaliza os cumprimentos das obrigações acessórias e principais dessa fiscalização de fronteira e também nos aeroportos e portos, se fiscaliza também, e quem está na linha de frente é o analista tributário, essas obrigações dos dois tributos que surgem agora, CBS e IBS. Tá? Então, aqui o número de auditores e analistas na questão da fiscalização de fronteiras, né? Você vê que é um número aí praticamente meio a meio, os dois atuando em conjunto. Tá? E é isso, senador e senhores, são essas as considerações que eu gostaria de fazer. Bacana. E agradeço a todos pela atenção e pela paciência. Muito obrigado.